Tudo e qualquer coisa que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo está no passado contínuo e eu vou explicar o porquê agora nesse vídeo. Eu estava estudando, eu estava correndo, eu estava brincando, eu estava escrevendo, eu estava comendo. Qualquer uma dessas respostas você vai estar usando o passado contínuo, certo? E agora eu vou mostrar para vocês por quê. Passado contínuo é uma ação larga ou inacabada no passado, ou seja, alguma coisa que você estava fazendo, certo? Por exemplo, yesterday Tom was playing soccer. Ontem, Tom estava jogando futebol. Na verdade, não vai importar se era ontem ou se era há pouco tempo atrás, né? O que importa é que não seja o agora. É o que passou, pode ser 1 minuto atrás, 5 minutos atrás. Era o que você estava fazendo ontem, há 2 anos, né? Não importa. Então, observem essa parte destacada de azul na frase. Yesterday Tom was playing soccer. Ontem Tom estava jogando futebol, né? O was estava, é o verbo to be no passado, seu está, ou era, ou estava. Então, Tom estava. Play é o verbo jogar. Então, Tom estava play, mas o ing fica jogando. Tom estava jogando futebol. Vamos ver o outro exemplo. Lisa and her husband were visiting us last week. Lisa e seu marido estavam nos visitando semana passada. Então, Lisa e o marido dela, né? Não estou falando só de uma pessoa, estou falando de 2 pessoas. Então, aqui fica eles, né? Então, eles nos visitaram na semana passada. Então, por isso que eu usei o were, tá? Eu não usei o was, eu usei o were porque estou se referindo a eles, né? 2 pessoas. Eles estavam nos visitando semana passada. Então, esse was ou were, mas o verbo principal com ing é o passado continuous. Então, olha aqui o uso do was ou do were. Essa é a estrutura do past continuous. Então, I, he, she, it, mais o was, mais o verbo com ing, ou you, we e they, mais o are, mais o verbo com ing. Então, para essas primeiras pessoas, a gente vai usar o was. Para essas outras de baixo, a gente vai usar o are. E não esqueça de colocar o verbo principal com ing. Então, vamos ver as 3 formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, coloquei aqui um exemplo. My mom was trying to call me last night, but I wasn't at home. Minha mãe estava tentando me ligar na noite passada, mas eu não estava em casa. Então, na forma afirmativa, verbo to be, was ou were, mais o verbo principal com ing. Então, aqui eu usei was porque my mom se refere a ela, né? Ela. Então, o sujeito aqui é ela, minha mãe, estava tentando me ligar. Então, para he, she, it e I, a gente sempre vai usar o was. Vamos para o segundo exemplo. I was cleaning my house all day yesterday. Estava limpando a minha casa o dia todo ontem. Também usei was porque para I a gente usa o was. Na forma negativa é muito simples, é só a gente acrescentar um not, né, na frente do verbo to be. Então, they were not arguing last night. Eles não estavam discutindo na noite passada. Usei were porque está se referindo a they, tá? She was not yelling at me. Ela não estava gritando comigo. Então, usei was porque está se referindo ao she. E na negativa, né, a gente sempre vai colocar esse not, né, depois do verbo to be e depois o verbo com ing. Na forma interrogativa, é só colocar o verbo to be no início da frase, né? Was ou were no início da frase, o sujeito e o verbo principal com ing. Então, na primeira frase aqui, was he painting the wall? Ele estava pintando a parede, né? Então, usei was porque está se referindo a he. Were we waking up very early? Né? Estávamos acordando muito cedo. Usei were porque está se referindo a we, nós, né? É isso. Verbo to be, né? Olha para o sujeito, quem é, para a pessoa. Verbo to be, o que você vai usar? Was ou were, verbo com ing. Mas observem as formas, tá? Porque quando for na negativa você tem que colocar o not, quando for na interrogativa tem que colocar no início da frase o verbo to be. E na afirmativa segue o padrão. É isso. Thank you so much for watching this video. Até o próximo. Bye!